Quanta gente tanta, de pioneira coragem, que te buscou terra santa, com festa e dor na bagagem. Quanta gente tanta, de pioneira coragem, que te buscou terra santa, com festa e dor na bagagem. Quem foi que expulsou o índio, quem lutou com o Paraguai, quem derrubou a mata, quem cultivou o cultivar. Quanta gente tanta, de pioneira coragem, que te buscou terra santa, com festa e dor na bagagem. Neste ponto, centro de Dourados, nas imediações da atual Praça Antônio João, no final do século XIX, início do século XX, era uma faixa de campo entre matas e muita água. As terras que hoje pertencem ao município de Dourados, no final do século XIX, ela foi cedida para a Companhia Mate Laranjeira por meio do Estado. Então as matas de Dourados, como era conhecida, eram um território de muita erva mate. Essa erva mate viabilizava economicamente. Por quê? Porque as pessoas extraíam a erva mate que era levada até Buenos Aires. Então, nesse primeiro momento, a cidade de Dourados começou a receber inúmeros fazendeiros que começou a viver, né, a formar suas famílias aqui na nossa região. Lembrando, então, que os nossos primeiros habitantes da região de Dourados foram os indígenas, principalmente os caiuás, que em imenso território viviam aqui nessa região. O centro da cidade de Dourados também foi uma paragem, local onde ficavam os viajantes oriundos de vários pontos da região, com destino a Ponta Porã, Concepción, Bela Vista, Porto Murtinho, Nioaque, Aquidauana, Miranda, Entre Rio, Arapó, Juti, Uruverá, entre outras localidades. Em Japejú, soy tu hermano. Na nossa história, há muitos escritos, né, que falam que Marcelino Pires doou a terra, mas pelas leis, pelos estudos que nós fizemos, que nós pesquisamos, não foi doada, foi o Estado que garantiu a povoação aqui do distrito de Dourados e da povoação do patrimônio de Dourados. Então foi leis, foi pareceres, né? Não foi doação. Se fosse doação, como é o caso de Maracaju e Rio Brilhante, esses fazendeiros fazem um ato solene. No caso de Dourados teve o ato solene, mas registrado em ata, que foi doado pela Lei 258 de 15 de junho de 1914. Na gestão do governador Fernando Correia, em Dourados, né, na parte que toca Dourados, havia um fazendeiro que se destacava, chamado Marcelino Martim Pires, né, que leva a Avenida Marcelino Pires em homenagem a esse fazendeiro. Esse fazendeiro, segundo o relator do Tesouro do Estado de Mato Grosso, que vem fazer os estudos aqui na região, conversando com Marcelino Pires, né, viu que ele tinha mais de 100 indígenas trabalhando em lavouras diversas, e Marcelino Pires dominava a língua guarani. E ele tinha um conhecimento muito grande aqui dessa região, porque ele já trabalhava com a erva mate, né? Então ele tinha uma indústria, ele criava gados, então era uma pessoa que se destacava aqui na região como líder político. Inclusive esse funcionário que estava aqui indicou Marcelino Pires para ser o primeiro coordenador da colônia indígenas que era para ser criada. E em 1915 que vai ser criado então, pelo decreto 401, a colônia indígenas de Dourados. E nessa colônia indígena de Dourados foi feita para proteger os indígenas dos fazendeiros que os matavam nessa região dessas fazendas. Segundo o documento entregue ao governador Fernando Correia, havia muitos indígenas nessa nossa região aqui da cabeceira do Rio Dourados, do Iviema, do Mambai,
que havia muitos assassinatos feitos pelos fazendeiros. Então, essa colônia, nesse primeiro momento, a ideia era recrutar esses indígenas para proteger desses fazendeiros. Neste ponto de viadantes, ou nesta paragem, vai estabelecendo local de descanso, de pouso e de ficar para uns. Dourados sempre foi uma cidade que recebeu muitos imigrantes. Os primeiros imigrantes que vieram na nossa região são os paulistas, os mineiros, né, os sul-rio-grandenses, que foram, e muitas colônias, né, a colônia japonesa, os paraguaios que já moravam aqui, os árabes, os portugueses. Então Dourados sempre foi uma cidade que sempre recebeu o outro. Em 1943, com a criação do território federal de Ponta Porã, no governo de Getúlio Vargas, criou-se também a Colônia Nacional Agrícola de Dourados, a CAND. A CAND foi o grande boom de Dourados, porque recebeu milhares de imigrantes que vieram morar nessa região. Essa região, então, teve uma reforma agrária, que foi distribuído lotes. A maioria foram vendidos, mas também tem o da CAND, né? Então tem da Colônia Municipal de Dourados, que foi de 1944, 1945 ela foi legalizada, e a partir de 45 até 48 recebeu muitos imigrantes. E a CAND, a partir de 48 até 1951, todas as terras da CAND já tinham sido loteadas e recebido imigrantes para vir morar. Então muitas cidades como Itaporã, Douradina, Fátima do Sul, Vicentina, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, elas são resultado então da CAND, que foi implantada em 1943 e demorou até o início dos anos 60 na nossa região. Então Dourados sempre foi uma cidade que recebeu muitas pessoas. E com a colônia agrícola recebeu milhares, né, principalmente de nordestinos. Então Dourados, que tinha uma cultura mais fronteiriça, né, ela vai também ter uma cultura que vai receber dos nordestinos. O Clube Social de Dourados foi inaugurado em 1953 com um carnaval que ficou tradicional. Todos os anos o Carnaval de Dourados parava a cidade então ela participava muito ativamente do carnaval, dos seus blocos carnavalescos. Igreja do Relógio. Por que Igreja do Relógio? Porque o relógio tornou-se um símbolo oficial da cidade e por muitos anos era conhecido, né? Lá, próximo ou longe, próximo da Igreja do Relógio, que é a Igreja Presbiteriana de Dourados, construída em 1958 e inaugurada nos anos de 1960. A construção da primeira capela de Dourados, Imaculada Conceição, teve início em junho de 1925 e terminou no 8 de dezembro do mesmo ano. Fronteira, cabreira,
latis de coca. Barreira engravida e a morte e a cena choca. Corredor bizarro, via clandestina. Escola narcotráfico nas veias da altina. Propina na pista, só laranja roda. Carreta lotada, segue sua rota. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio. Made in Paraguai, de Dourados pro Brasil. Estopim aceso, de curto pavio. Ao sul do centro-oeste, onde a bomba explodiu. Fuzil, pistola, traga traço fim. Recompensa por cabeça, faroeste do piniquim. Assim, achado, corpo carbonizado. Estrada vicinal, farol alto, o sinal. Flashes, links do jornal, objetivo alcançado. E bota pra nazista, ver sangue de favelado. Aqui do outro lado, sem luxo, nem moda. Vida é mó enquadro, tensa, nervosa. Explorar a jazida, de pedra na bica. Vários soldados, franca artilharia. Poder paralelo, elo hereditário. Semente regada, a ódio e descaso. Portal do inferno, ontem e hoje. 463. Não vai perder o bonde. 463. 463. 463.